idade e pode até acontecer de forma natural e espontânea. Vamos saber o que é a psicografia. Portanto, a psicografia é o ato de escrever sob a influência dos espíritos e pode acontecer de uma maneira mais espontânea, quase sempre, ou então pode acontecer também de uma maneira provocada, em que a pessoa está num estado de consciência mais ou menos lúcido ou num estado de transe mais ou menos profundo. A psicografia apareceu na minha vida há mais ou menos 8 anos. Inicialmente eu não percebia o que é que se estava a passar. Era uma sensação estranha, porque eu sentia as frases a surgir na minha cabeça, persistentes, até que eu as tinha que começar a escrever. Hoje, quando começamos a escrever, é como se fosse nosso, só quando depois vamos ler é que nos apercebemos que o conteúdo não tem muito a ver com a nossa maneira de pensar. Muitas vezes aparecem palavras que nós desconhecemos. As mensagens poderão ser as mais diversas. Pode ser uma mensagem pessoal para alguém, pode ser uma mensagem generalizada de conforto, de confiança. Quando vem uma mensagem, por exemplo, de um filho para um pai com pequenos pormenores que dá tudo certo, de certa maneira deixa-nos muito contentes. Afinal, a vida não termina aqui. Nós um dia partimos, mas podemos continuar a comunicar com as pessoas de quem gostamos. E isso acho que deixa qualquer pessoa muito feliz. É muito gratificante para nós podermos transmitir às vezes às pessoas esse conforto e levar-lhes às vezes aquela esperança que elas já perderam há muito tempo e que encontram às vezes em pequenas mensagens. Às vezes são meia dúzia de palavras, mas que para aquela pessoa significa muito. Pode ser a diferença entre o ela querer continuar a viver ou não. E é um trabalho muito gratificante nesse sentido. O poder despertar nos outros o sorriso, a vontade de viver, é muito gratificante. E já estou na companhia do José Lucas. Olá, José, muito boa tarde. Para quem eu peço desde já um grande aplauso. Um homem que nós já nos habituámos a ouvir sempre que falamos de espiritismo, mas que hoje nos vem falar de um livro que se chama Histórias que os Espíritos Contaram e que tem a ver então com a psicografia. Ó Zé, eu digo ao Zé porque já estou tão habituado a tratá-lo por Zé, é difícil às vezes tratá-lo de outra maneira. É o meu nome. Pronto, é o seu nome. Ó Zé, explicando às pessoas claramente o que é isto da psicografia. Qualquer pessoa pode fazer psicografia, só as pessoas que têm mediunidade. Como é que é? Explica-nos lá que isto é uma coisa assim estranha para nós. A psicografia é um tipo de mediunidade, como outros, como a mediunidade de vidência, a mediunidade de audiência, a mediunidade de fala e há a mediunidade de escrita ou psicografia. Esse tipo de mediunidade, portanto, exige muito treino para quem o tem, né? E é uma das mais comuns hoje em dia, porque é uma das mais fáceis também de treinar. Mas a pessoa, ou seja, a pessoa que começa a escrever, e já vamos explicar o que é este processo de escrita. Isso acontece num momento em que um determinado espírito incorporou na pessoa, ela tem que estar recolhida, sei lá, por exemplo, num centro espírita para que isso aconteça, ou pode estar em sua casa, em qualquer sítio, de repente isso acontecer. Eu queria perceber estes pormenores todos, Zé. Os espíritos não entram no nosso corpo, como erradamente as pessoas pensam, não incorporam. Isto é, no nosso corpo apenas está ligado nós, espíritos eternos, né? Quando muito, os espíritos amigos ou aqueles menos amigos, quando muito, envolvem-nos, dando-nos intuições que nós captamos mentalmente através do corpo espiritual. Ok. E então, a psicografia, o ato de escrever, portanto, acontece com quem tenha essa habilidade ou essa característica e pode acontecer em qualquer parte. Às vezes há pessoas que sem lhe apetecer escrever, olha, Fernando Pessoa,
nas cartas à tia Anica, quando ele dizia: esta mediunidade que me atormenta, que me faz levantar às 4 horas da manhã contra a minha vontade e escrever horas a fio sem que eu queira. Na altura não havia centros espíritas, ele não sabia o que era, né? Aliás, ele falava muito mal do espiritismo porque não sabia o que era o espiritismo, confundia com outras coisas. E então, no centro espírita, a psicografia é utilizada quando os médiuns já são educados, já fizeram a sua preparação, fizeram o seu estudo, a sua aprendizagem fazem, portanto, depois essa prática com muito mais... Mas volto, desculpe interromper, José, volto de novo a este ponto. Ou seja, mesmo que seja um médium que já está treinado, que já fez o seu percurso e que tem, no fundo, esta característica da psicografia, mesmo assim, o ato de escrever é uma coisa... que é ele que controla, ou é a presença desses espíritos amigos que no fundo controlam? Porque, como há pouco me dizia, Fernando Pessoa estava a dormir e às 4 da manhã tinha de se levantar para escrever. Mas esse era um médium deseducado. Pronto, um médium educado como é que faz? Está treinado? Um médium educado, isto é, que tenha já aprendido a lidar com essa característica, ele tem determinados dias, determinadas horas, sempre ao mesmo dia, à mesma hora. Que o faz? Exatamente, ou em casa, ou portanto, onde ele combina com os amigos espirituais que colaboram visitam, com ele, que visitam, assim? Porque eles também têm labores no mundo espiritual, e naquela hora, naquele dia, fazem o treino e vão recebendo, que é como acontecia, por exemplo, com o médium Francisco Cândido Xavier, que recebeu mais de 450 livros ditados pelo mundo inteiro, o Divaldo Pereira Franco, mais de 250 livros. O maior médium psicógrafo português, que foi Fernando Lacerda, foi o fundador dos Bombeiros Voluntários de Louros, era um subinspetor da polícia que depois teve de fugir para o Brasil quando foi a queda da monarquia. E o Fernando Lacerda, ele escrevia em transe completo. Ele era um médium mecânico, isto é, ele estava a escrever e não tinha consciência do que estava a escrever, tal como Divaldo Franco, tal como Francisco Cândido Xavier. Aliás, tanto um como cada um desses três tinha uma característica, que era de conseguir escrever da direita para a esquerda. De direita para a esquerda? É chamada a escrita especular, que só se consegue ler com auxílio de um espelho ou contra luz. Divaldo Pereira Franco, há pouco tempo, fez isso num congresso espírita mundial em França, escrevendo uma mensagem em francês, que é uma língua que ele não domina. E ao contrário? E ao vivo, está aí na internet, e ao contrário. O Francisco Cândido Xavier recebeu uma também do seu guia Emmanuel, em inglês, escrita da direita para a esquerda, sem que ele soubesse. Ele tinha o equivalente à nossa 4ª classe, era um simples. Deixa-me só perceber aqui o seguinte, do balcão. Quando aqui me falou na escrita mecânica, foi escrita mecânica que me disse? Sim. É o quê? Isso significa que há vários tipos de psicografia, então? Sim, há vários tipos de médiuns de psicografia. Portanto, então, há os médiuns intuitivos. Isso é o quê? Que são aqueles que captam intuitivamente a ideia, têm consciência do que está a acontecer e vão escrevendo. Os médiuns inspirados, aqueles que escrevem sob inspiração, são uma derivação dos médiuns intuitivos. Depois temos os médiuns mecânicos, como é o caso de Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco, cujas obras estão a ser agora editadas em português de Portugal pela Federação Espírita Portuguesa a metade do preço, e que são muito importantes para o entendimento da doutrina espírita. Esses escrevem num transe é que não sabem o que estão a escrever. Não têm noção do que estão a escrever. Estão a escrever. Aliás, Divaldo Pereira Franco costuma dizer que quando psicografava com o espírito Vítor Hugo, que ele escrevia capítulos ímpares, por exemplo, o capítulo 1, o capítulo 4, depois o 5, depois o 7, para que o psiquismo do médium não interferisse na história. E então ele às vezes entretia-se a contar as cadeiras ou coisa, enquanto o braço ia escrevendo. Ou seja, conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo, estar a escrever, e como não estava, não era ele que estava no fundo a debitar esta informação, ele podia fazer outras coisas ao mesmo tempo. Pode haver duas situações, que é o médium está em transe e não tem consciência disso, ou então o médium está lúcido, está a escrever e com a outra mão está a fazer outra coisa, está a conversar e não sabe por isso. Ai, que estranho isso, José. Já me vai explicar isso tudo. Para mim, acho que não é só para mim, lá para casa também. Não, é perfeitamente normal. E depois há o intermédio. Espero que já me conta. Então já me conta. O intermédio já me conta. Okay. No fundo,
fundo, como é que isto tudo se processa de forma mais clara, porque para quem nunca ouviu falar ou não está por dentro, pode estranhar realmente estes processos. Agora quero recordar os nossos espectadores que temos para si, para o final da nossa emissão, um prémio garantido hoje de 20 mil euros.